Então vamos embora. Então vamos lá, pessoal. Já quero começar do mais importante que a gente tem que falar aqui hoje, que é, de fato, o fim do QT. Então é oficial, tá? O Federal Reserve ele encerrou oficialmente o aperto quantitativo à meia-noite de ontem para hoje. Então, não temos mais o Federal Reserve apertando o seu balanço patrimonial. O laço que estava ao redor do Banco Central, ele foi cortado, ele foi removido. Não há mais amarras pressionando o balanço patrimonial do Federal Reserve. Só que a pergunta que fica agora é a seguinte: legal, o Fed parou o QT, o laço que apertava o balanço patrimonial foi cortado, beleza, mas e aí? O que isso realmente significa para o sistema financeiro? Qual que é a representação disso para o sistema financeiro, não só americano, mas para o sistema financeiro global? E para entender isso, primeiro a gente tem que olhar para esse gráfico aqui, que eu mostrei numa das primeiras aulas de macro que nós fizemos no mês passado, em novembro. Esse gráfico aqui, pessoal, ele é o gráfico do Total Assets, que é o balanço patrimonial do Federal Reserve. Como vocês podem ver, de 2004 até 2008, nós vínhamos em uma lateralidade. 2008, nós vimos o primeiro salto para cima. Depois nós começamos a subir, até que em 2014 nós entramos em um período de lateralidade, que é justamente esse período aqui que nós estamos entrando agora, perfeito? Aonde não há nem uma injeção de capital e nem uma redução, nem um aperto e nem um afrouxamento. É um período lateral, período esse que nós vivemos de 2014 até 2018. Depois tivemos um mini QT, né, uma contração até mais ou menos 2020, que foi quando nós tivemos a pandemia e depois voltamos a ter uma pancada para cima. Ou seja, resumindo, sempre que esse gráfico aqui sobe, significa dizer que o Fed está injetando liquidez no sistema financeiro. Sempre que esse gráfico aqui cai, significa que o Fed está removendo liquidez do sistema financeiro. Como você pode ver, de 2022 para cá, tivemos uma grande redução. Por quê? De 2022 para cá, nós estávamos em QT, ou seja, o Fed estava apertando, ele estava removendo o capital, ele estava deixando os títulos vencerem, não estava injetando liquidez, não estava reinvestindo. Então, todo esse período, essa queda no gráfico, representa uma contração do sistema financeiro. Representa uma contração, como vocês podem ver, do balanço patrimonial do Fed, que chegou a próximo de 9 tri e depois contraiu ali para algo em torno de 7 a 6 tri e pouquinho, com essa contração dos últimos anos. Então, esse gráfico, pessoal, ele mostra para a gente o tamanho do balanço patrimonial do Federal Reserve ao longo do tempo. Ou seja, quanto que o Federal Reserve tem de títulos, de hipotecas, todos os ativos do Federal Reserve, todos os ativos que ele carrega. Esse gráfico aqui, numa explicação simples, ele é literalmente o gráfico do quanto dinheiro o Fed já criou e colocou dentro do sistema. É isso, resumidamente. E qual que é o ponto-chave aqui para a gente? A gente tem 4 pontos-chaves desse gráfico aqui, de 2004 para cá, que fazem o completo sentido para nós entendermos o que vai acontecer a partir de 2025 para 2026 com esse novo movimento do Federal Reserve de finalizar essa contração. E para você entender o que vai acontecer a partir de agora, você precisa entender isso aqui primeiro. Vamos começar pelo começo, né? Antes da era pré-QE. Eu não sei se vocês sabem, mas antes de 2008 não existia QE. Nunca existiu QE. Como assim, Yuri? Então o Banco Central ele não imprimia dinheiro antes de 2008? Sim, imprimia. O Banco Central faz isso. Eles sempre imprimiram dinheiro. Mas imprimir dinheiro em um contexto de afrouxamento quantitativo, isso nunca aconteceu até 2008. Para dizer a verdade, esse conceito de quantitative easing nem existia antes de 2008. Né? Então, a linha, como você pode ver, ela era baixa e estável. E ela circulava entre 800 bilhões.
quando você olha aqui, a linha, olha como a linha era antes de 2008. Ela era baixa e estável. Não tinha nem inclinações bruscas para cima e nem inclinações bruscas para baixo. Os ativos do Federal Reserve eles se encontravam na casa dos 800 bi.